Olá, boa tarde. Boa tarde. Primeiro episódio hoje do nosso Pode Voar. Falar para o pessoal de casa é um podcast diferente, é um podcast focado no mercado imobiliário, onde nós vamos tentar buscar dicas, novidades desse mercado, com pessoas que têm muito a falar, sabe? Então, para quem está em casa assistindo a gente, é um podcast focado no mercado imobiliário e principalmente no corretor de imóveis. E com muita honra, de verdade, tenho aqui um grande convidado meu, o Thiago. Obrigado. Bem-vindo, Thiago. Obrigado. Fico muito feliz de ter vindo aqui. Thiago Martins Dias, um dos corretores mais conhecidos de Cascavel, que está no mercado imobiliário já há alguns anos, né, Thiago? Salvo engano, eu nas minhas contas deve estar beirando aí os seus 11, 12 anos, por aí. Por aí, né? 10, 12 anos, né? Legal. Obrigado por ter vindo e espero que o nosso bate-papo seja legal e a gente tenha muito que falar alguma coisa para a galera. Fiquei feliz com a oportunidade de saber. Fico lisonjeado de estar aqui junto com você. Sabe que te admiro profissionalmente muito acima da nossa amizade. Fico grato de poder participar aqui e estar junto com você. Maravilha, Thiago. Eu também fico muito grato, principalmente quando eu vejo, eu que tenho um pouquinho mais de idade, né? Vejo as pessoas que aceitaram o desafio, né? Porque eu lembro que na época você era técnico de informática, inclusive era muito bom, salvava a empresa, inclusive, nas horas. Eu era responsável pelo CPD da imobiliária. Isso, e toda hora eu lá e cutucava, vem para o mercado imobiliário. E um dia você veio, no começo foi um pouco difícil, porque é difícil. Foi. Conta um pouquinho dessa história, Thiago, vamos ouvir você. Eu tive um receio principal no começo, porque eu vi aqueles corretores tudo andando de carrão, os notebook, sabe, aquela coisa. Falava, eu acho que é legal isso, né? Sim. E o maior desafio meu foi entender que quando eu saísse da parte da informática, mudaria todo o sistema. Porque as pessoas, você acabou de falar que eu salvava as pessoas, né? Então, as pessoas me buscavam para poder solucionar os problemas delas. Então, não funciona tal coisa, o Thiago resolve para mim. E a corretagem é o inverso disso, né? Então, você leva soluções para as pessoas. Isso aí. Você constrói oportunidades pelo que elas procuram, né? Então, o meu receio para sair de um para o outro era exatamente esse. Mudança de rotina. E eu não sabia que eu sabia vender, né? E por mais que eu me vendesse o tempo todo, né? A gente se vende o tempo inteiro. Mas eu não sabia que eu sabia vender. E nesse estralar dos dedos, porque você me pressionou, né? Eu fui colocado em xeque. Sim. Não sei se você lembra. Eu lembro. Eu lembro que Conta essa história aí. Essa é legal. Eu lembro que a Fátima... Eu fui num almoço junto com a Fátima e a imobiliária na época. A Fátima, para quem não sabe, era a nossa diretora. E a gente foi no churrasco. E aí, na imobiliária, a gente estava passando por uma auditoria. E aí, eu acho que você nem tinha chego ainda. Foi um pouco antes. Um pouquinho antes. E aí eles estavam precisando de corretor e a Fátima me convidou. Falou, Thiago, você não quer ser corretor de imóveis? E eu trabalhava meio período só como técnico de informática, né? Porque a demanda era pouca na imobiliária, então eu podia usar o outro meio período para outra atividade. Eu falava, você fica meio período como corretor de imóveis e o outro meio período você fica com informática. E deu, acho que uma semana você entrou para trabalhar. E você já chegou com aquela energia toda, né? Essa que você coloca no começo da fala aí já conhece um pouco da tua energia. E eu acho que eu fui um dos últimos corretores que você falou, porque você primeiro pegou toda a equipe para trabalhar, que já estava engajada. E eu era aquele que pingava Sim. Tava um pé no porto, um pé no barco, né? E aí você chegou para mim e falou, Thiago, eu te dou 30 dias. Não sei se você se recorda. Lembro, agora você falando, eu lembro. Eu te dou 30 dias para você ser ou não ser corretor de imóveis. Você lembra por quê ou não? Porque você falava que o foco era muito importante. Perfeito. Depois eu fui entender que tudo que vira foco expande, né? E você falou, Thiago, você não vai conseguir ser corretor de imóveis e trabalhar com informática. Ou você opta por um ou para o outro. Matemática aí não funciona do jeito que tem que funcionar. E por incrível que pareça, em uma semana eu comecei a participar mais afinco dos plantões, porque a gente tinha era meio período um, meio período outro, e aí encaixou eu no meio, eu comecei a participar dos plantões e entrou
um cliente dentro da imobiliária na hora do almoço e falou para mim assim, eu quero comprar o imóvel que eu moro. Eu acho que eu lembro. Eu falei, como assim o imóvel que você mora? Ele falou, não, eu sou inquilino do imóvel, eu vi que esse apartamento estava à venda há pouco tempo atrás e eu quero comprar esse apartamento, quero fazer uma proposta. Eu falei, muito bem, qual é a sua proposta? Ele assinou a proposta, eu entreguei para você. E aí, o cliente tinha desistido, foi um puxa daqui, tira dali, e a proposta era baixa, ele queria acima, a gente equilibrou. Sei que a gente fechou o negócio. E aí eu fui receber a comissão de venda. E aí? E aí que a comissão de venda era o meu salário do ano todo. Puta que como maravilha. técnico em informática. Fico muito feliz, cara. E aí foi onde eu entrei... Repete de novo. A comissão foi? A comissão, na época, foi o salário que eu tinha do ano inteiro como técnico de informática. Que maravilha. Olha aí, povo de casa, olha aí, gente. E eu peguei aquele... Que benção. E era pago tudo à vista, sim, né? Não era... Naquela época, pelo menos, o dinheiro era mais visto, sim, do que hoje. Do que colocado tudo tudo na internet, online, né? Sempre e aí peguei massa de dinheiro, coloquei dentro do bolso. A minha vontade de chegar em casa era jogar para cima. Assim, né? Eu nunca tinha visto tanto de uma vez, assim, né? E aí, no outro dia, eu cheguei para você e falei assim, ó, não sou mais técnico em informática. Que maravilha, eu lembro desse dia já. E aí você falou, então sobe lá no RH. Já muda o departamento. Pede a tua demissão, porque agora legal, você vai entrar dentro da nossa equipe. E faz muito sentido essa conta, porque a gente estava andando junto até para fazer o Cresce na época. O ato de solenidade a gente fez junto. Eu tenho as fotos, inclusive, desse evento. Manda, por favor. Putz, se tivesse aqui, nós já colocava para mostrar. Foto de Antonte. Ato de solenidade. Estava eu, você e o Roberto no ato. Eu lembro. E mais um também. O Rogério. Rogério, tá aí também, tá bem pra caramba na documentagem. E aí a gente iniciou tudo, o nosso tempo é praticamente o mesmo, né? Você falou 10, 12 anos, a gente está mais ou menos nisso aí. No ramo imobiliário, como eu estou um pouco antes, porque eu trabalhava com a parte de informática na imobiliária, mas a parte de corretagem mesmo, a gente está praticamente no mesmo tempo. Sim. E eu acho que até outro dia a gente estava conversando sobre perfis de pessoas, né? Penso eu que você entendeu que o meu perfil era de comunicação, de tratativas, de influência, e foi escalonando, né? Então eu tive uma evolução muito breve. Eu acho que em 3 anos e meio, 4 anos, foi quando a Fátima me convidou para ser gerente da outra imobiliária, da filial lá em Maringá. Lembra que a gente trabalhava em parceria? Sim. Então, eu até lembro que a gente ficava disputando a ponta das vendas, né? Era eu e o Antônio. Quando não estava o Antônio, era eu. Quando era o Antônio... Teve bastante briga nessa hora. E eu aprendi muito com você. Eu aprendi as técnicas com você. Teve uma, até acho que eu comentei contigo na semana passada, do Maguila, lembra? Lembro. A do Maguila foi uma história... Foi legal, né, cara? Tem várias, né? Tem várias. Se a gente Quando lembra, já dá vontade de falar de todas. Cara. Que legal que é isso, né? Então, mas o começo, a minha transação no começo, né? Voltando à tua pergunta, sim, foi um desafio e depois foi muito bom. Foi muito legal, gratificante. E naquele momento eu estava namorando e daí eu descobri que ela estava grávida. Então foi todo... Nossa Senhora, foi um movimento assim, ó. Tudo aconteceu naquele Tudo aconteceu momento, no mesmo momento. E a Nenê tá com quantos anos já? A Nenê tá uma 12, moça. Tá com Moção, 12, né? Uma coisa bem legal, até para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor, que às vezes fica muito claro para a gente, as pessoas não entendem, né? Sobre a matemática do mercado de vendas, e principalmente do imobiliário, né? Quando eu digo, por exemplo, uma matemática exata, se eu fizesse algo em 100%, se eu fizesse um número de 4, ou seja, 4 vendas, se eu trabalhar 100% do meu tempo, o pessoal de casa entender, se eu trabalhar 100% do meu tempo com vendas, focado, eu posso vender, 4 imóveis. Só que, Thiago, se eu trabalhar só 50%, eu vendo 2? Não. É muito difícil. Pode vender? Pode, tudo pode acontecer. O desafio é bem maior. Mas a matemática, junto com a ação diária, que faz a diferença. Então, quando você está a 50%, pessoal, trabalhando em foco,
você está 50% não tendo foco. E é aí que você acaba deixando as coisas escaparem na mão. Na venda, apesar de ser muito matemático, essa matemática não fecha. Essa razão de 3 aí não bate. Então, por isso que o Thiago comentou, dessa pressão que eu fiz nele, porque eu tinha certeza que você ia ter sucesso, Thiago. Eu quis mais dar aquele empurrão no abismo. Você sabe que a gente brinca que o cara tá no bug jump, né? Aí tá no bug jump, ele tá amarrado lá, mas morrendo de medo, né? Aí o que acontece? Um amigo, um instrutor, sei lá, vai lá e dá um empurrãozinho. Nos primeiros 4 segundos, ele vai querer matar o cara, né, velho? Vocês podem falar uma palavrão. Mas depois, cara, a hora que eles desceram, eu falar obrigado por ter me empurrado. É como uma arrebentação também, né? Você tem que tomar uma decisão. Se você ficar na arrebentação da praia, tomando ondada na cabeça e onda, você vai sofrer, vai ser um turbulento. Mas se você atravessar a arrebentação, o mar é calmo atrás da nós. Então é por isso que a gente às vezes tem que peitar. A gente tem que buscar o nosso futuro, buscar com as nossas convicções e ter certeza que eu brinco que o sol bate para todo mundo. Uns pegam com colher, outros pegam em balde, né? Uns pegam, né, as oportunidades de braços abertos, outros pegam de punhado. Né? Então, cada um vê a vida do jeito que pode ou do jeito que quer. Né? Uma outra coisa muito legal, Thiago, que eu quero ver se você consegue passar, que você falou para nós que você estava no departamento, né, de informática e tal. Aí você viu os corretores com bons olhos, né? Chegavam lá com os carrões, enfim, né? Você jovem, na época você tinha o quê? 26 para 27. Um menino aí. Mas você que estava no lado de lá, existe uma guerra entre departamentos no sentido simbólico, que normalmente a área de vendas, né? Eu estou falando agora do imóvel, não é uma rixa, mas sempre tem uma situação entre os dois departamentos, administração e vendas. Mas na parte de informática, você via muito isso ou não? Não. Na informática, é porque a informática ela é a esfera que corre em volta do sistema, né? Ela não se envolve. Sim. Tanto que há números que a gente olha que a gente nem sabe o que está fazendo, só sabe onde põe e onde tira. Né? Então, isso aqui precisa estar nesse relatório, a gente vai linkar só a oportunidade. Então não tinha, mas era mais uma admiração que eu tinha, né? Por ver aquilo acontecer, né? Pelo tamanho que existia lá dentro. Você via com bons olhos. Com bons olhos. Que bom. Uma coisa legal também, que você comentou agora há pouco, que eu acho que vale a pena, que as pessoas têm uma... Vou dizer se não é um mito, uma lenda, sobre nascer vendedor, né? Porque ele lá nasceu para vender. Você sabe que, quando eu era jovem, muito jovem, a gente sempre tem uma certa destreza, né? Desde criança, a fazer negócio. Mas eu digo assim que, quando as pessoas nascem vendedoras, elas nada mais fizeram do que entenderam de uma maneira natural algumas técnicas, né, do mercado de negócios, né, da vida de venda, das técnicas de venda, das etapas. Uns falam em 12, outros falam em 9, outros falam em... Enfim, cada profissional aí que cria cursos, que tenta ensinar as pessoas aí, tem uma didática, né? Mas eu digo mais. Eu digo que a pessoa que nasce vendedora, ela não tem... Ela chega a 25% do entendimento, a 30%. Eu nem sei se não estou falando um número bobo aqui. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar que eu sei que você estuda, você gosta disso. Isso é muito fantástico, porque quando as pessoas sabem que se fizerem um estudo, elas se tornarão um ótimo vendedor, acaba toda essa mística em volta de, nasceu vendedor. Eu não nasci vendedor. Ele nasceu, ele fez isso a vida inteira. Não é ele nasceu, ele simplesmente entendeu, foi buscar informação, aplicou essas informações no seu dia a dia, teve o retorno da experiência entre acertos e erros e conseguiu repetir cada dia mais a parte que deu certo, obviamente. Sim. Então, me conta aí, eu sei que na última conversa foi muito breve, você falou que se afundou muito nos estudos, né? Me conta aí, dá uma dica aí do que você viu, o que você aprendeu, seja lá da nossa época até hoje. Quais foram os maiores despertares do Thiago aí nesse mundo de vendas, Thiago? O meu maior desafio era ler. E ler é onde a gente consegue assimilar muitas coisas e aprender. Né? A gente pode... Obrigado. A gente pode ver vídeos na internet, aprende. A gente pode escrever, a gente aprende. Mas ler, eu acho que você vai lá ler, daí você vai lá e pega de volta e você lê de novo e você aprende de novo.
Mas eu não tinha esse conhecimento. E nós tínhamos toda segunda-feira uma reunião às 8 horas da manhã. E eu me recordo... Não, era todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã. Você lembra porque é terça ou não? Aham, porque era uma quebra de paradigma. Quebrava paradigma e segunda-feira é o dia que tá todo mundo cansado ou chegou na viagem ou não sei o quê. Então terça era fantástica. Terça-feira. Siga, que eu adoro essas reuniões. Chega arrepiado e lembrei quantas situações incríveis que surgiam. Como é que era a dinâmica? E na terça-feira a gente discutia sobre negociações, discutia sobre os negócios, sobre as oportunidades. E eu via que você sempre queria escalar aprendizado nos corretores. E você tinha uma biblioteca. Você criou uma biblioteca dentro do imobiliário. E começou a dar os livros para a gente ler. E um que me marcou muito na época foi o da linguagem do corpo. Linguagem corporal. Era o Corpo Fala? O Corpo Fala. E aí eu li aquele livro e eu comecei a reparar na comunicação corporal das pessoas. Sim, sensacional. Cara, o jeito que ela te olha, o jeito que ela se porta, o jeito que ela trava, fecha, abre, tá à vontade. Reto. Você começa... A hora que eu entendi aquilo, eu falei, peraí, 30% do meu conhecimento agora vai se tratar disso porque a comunicação ela é mais verdade sobre o que ele comunica fisicamente do que ele fala. Né? Então, o corpo não fala, ele grita, né? É isso que o livro fala. Você não consegue manipular. Não consegue manipular. Exatamente. Instantâneas. E aí, depois eu li a história do dono da Apple lá, como é que é o nome? Steve Jobs. Steve Jobs. Que aí foi mais uma história de vida para você entender. Sim. E eu não parei de estudar, né? Então, o Dale Carnegie mesmo, eu terminei há pouco tempo. Isso aí tinha que ser colégio. Eu li os livros dele, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E depois eu fui fazer o curso do Dale Carnegie mesmo, Dale Carnegie Course. Tem aqui o escritório, né? Tem, E ali foi para desmontar alguns paradigmas que eu tinha, que um deles era estar aqui na frente da tela, falando, sabe? Ficar à vontade, entender como que isso funciona. Então, me formei agora, domingo passado, em PNL Practitioner. Né? Então, eu venho me especializar... O que é PNL para quem está em casa? Programação neurolinguística. Legal, né? Então, a PNL ela vem para olhar o que o cérebro identifica e como você trabalha com as pessoas em relação ao perfil delas. Então, eu venho estudando sempre pessoas e relacionamentos. Porque daí é que surgem os negócios. Não é pegar um produto na tua prateleira e sair jogando para o mundo para ver se alguém vai pegar ele. Você tem que entender o que a pessoa quer e entregar para ele a solução que ele procura. Tão simples, mas tão difícil, né? É um desafio. Até eu conseguir entender isso, porque o meu objetivo era estar sempre nos plantões para esperar o cliente sentar aqui e eu conseguir atender ele. Tipo, reação só. Exato. Sem ação. E depois eu vi que a atividade, o desgaste de solo do sapato, ele é mais rentável do que você ficar plantado esperando, né, o que a gente criar situações, né, Exatamente. Criar a situação, criar a vontade. E o resultado é muito maior e você começa a escalar isso, né? Porque hoje você está negociando um apartamento, daqui a pouco é um apartamento um pouco maior, daqui a pouco você está em áreas, empresas, fazenda, área comercial. Porque o ramo imobiliário ele não é só venda de casa e apartamento ou terrenos. Sim. Ele é muito maior do que isso. É muito legal, né? E tem mares que estão abertos e ninguém atua. Né? E são muito mais rentáveis tanto quanto. Eu vi um estudo do Ricardo Amorim, que ele é um dos economistas mais... Conheço. Tem mais propriedade para falar de economia, claro. E ele fala que as pessoas estão preocupadas com o P2P. O pessoa com pessoas, né? E não com negócios. Sim. Como é que é? Enfim. É o business, né? Sim. Tem o B no meio ali. Eu me esqueci qual que é Mas eles estão preocupados. Então, 2% se preocupa com os negócios de empresas. E 98% se preocupa com o negócio de pessoas. Isso mesmo. E está todo mundo focado nos negócios de pessoas. E os de 2% é o que dá mais muito rentabilidade. Mais dinheiro, demora um pouco mais. É óbvio também. Claro, só abrindo um pouco o campo do... Claro, a oportunidade que nem o sol bate para todo mundo, né, Thiago? Então, assim... A oportunidade está para todo mundo. Só que a busca desse negócio maior, ela normalmente, porque tudo pode acontecer, né, gente? Ela normalmente também vem numa escala. Eu não sei se isso é meio espiritual, eu não sei se é nível de preparo, eu não sei explicar direito. Mas para você vender um de 5, você tem que vender um de 3, você tem que ter vendido um de 2, daí você chega num de 7. É normalmente assim, às vezes caímos no colo. Mas na naturalidade das coisas,
elas são escalonadas. Por isso, talvez tão poucas pessoas estão nesses mercados maiores, né? Eu acho porque realmente dificulta, você tem que estar com alguma finança em dia para poder aguentar esse tempo, que às vezes demora, mas enfim. Quando você falou de pessoas e negócios, eu me lembrei, isso é muito legal. Eu estava no ramo automobilístico, né? Estava muito bem, estava em Foz do Iguaçu. Aí fui convidado para fazer a gestão aqui da Locatel, né? Até agradecer a Fátima por esse convite. Obrigado, Fátima. Era um plano que eu tinha e foi com um trabalho aí de até que agradecer pela insistência que você fez na época de me pular, mas eu estava recém-empregado no outro concessionário, a Fátima insistiu, Rob, venha, venha, e com muita calma, muita tranquilidade, a gente acabou se entendendo. Só que eu troquei o certo pelo duvidoso, né, cara? Eu estava no topo da minha profissão, no mercado automobilístico. Para mim ser mais do que isso, eu teria, sei lá, que ser sócio de uma concessionária, coisa que era impossível. Mas enfim, eu estava bem, tinha minha casa, que era um sonho que eu tinha em ter velho, eu comprei novo lá em Foz do Iguaçu e tal. Pois bem, vim para o mercado imobiliário. Nas primeiras reuniões, com a equipe de venda, eu tinha nessa época em torno de 31 anos, por aí, 31, 32. Então eu tinha muitos corretores mais velhos que eu. Sobre a história do imobiliário, muito mais velhos, porque eu era recém-nascido. E obviamente que na equipe, alguns fletaram para o meu lado, outros fletaram, não. Né? Com todo o respeito, porque quem era eu na ordem do dia. Mas foi uma coisa muito legal que aconteceu. Eu, né, cara, que nem você falou, negócios e pessoas. Então, quando você entende negócio de pessoa, o produto pode ser uma caneta, pode ser um computador, pode ser uma televisão, pode ser um imóvel. Aí a corretora, eu não lembro quem, falou, tá, mas você acabou de chegar, o que você entende do mercado imobiliário? Aí eu lembro que eu falei para ela assim, até adorei a pergunta, porque eu também, é verdade o que ela estava falando, eu não entendia nada. Mas, gente, quando você entende das técnicas de venda e entende das reações das pessoas, com os negócios em si, não importa o que seja. Entende de negócio, entende de pessoa, põe o produto que quiser na minha mão. Em pouco tempo eu vou entender o produto e vou conseguir desenvolver as vendas que eu tenho. Então isso foi muito legal. Por quê? Porque no segundo mês, que talvez nesses primeiros meses vocês ainda não estavam. No segundo mês a gente explodiu. No primeiro mês a gente fez uma meta legal, no segundo mês a gente explodiu. Eu lembro, colocaram meta e a gente estourou a meta. Eu lembro disso. Explodimos. Foi rasgado o nível de meta, porque a gente se arrebentou mesmo. Foi muito legal, porque o time comprou essa minha vinda. Um piá jovem que nunca tinha trabalhado, já chegou lá num cargo legal, energia do carro, que é uma energia muito fenomenal. Por quê? 30 e 30 dias, cara. Carro você comemora dia 31 e dia 1, ferro de novo. Então não tem sossego, cara. É sábado, domingo. Você sabe que é uma coisa que assim como você viu e visualizou no mercado imobiliário, talvez o teu futuro, que graças a Deus é ele que está aí hoje. Eu tinha um lance, Thiago, que me incomodava um pouco no bom sentido, tá, gente? Não me leve a mal. Mas eu tinha cansado de ter sobrenome de empresa, sabe? Eu trabalhei na Xerox do Brasil, eu e o Robson da Xerox. Trabalhei na Chevrolet, na Mitsubishi. Robson da Chevrolet, Robson da Mitsubishi. Então, assim, isso me incomodava. Porque daqui a pouco, se eu não fosse mais, né, cara? O que eu ia fazer? Então, eu fiquei nesse meu mundo corporativo tentando buscar qual era o produto que eu poderia ter essa liberdade de ser sempre o mesmo Robson. E você vai ver, não é muito fácil, cara. Porque se você é especialista numa marca, seja uma Apple, um veículo, um carro, uma caneta, você só fala bem dessa marca. Você fala porque você vai vender. E daqui a pouco você muda, você vai para o concorrente e você fica confuso, cara, sabe? Nunca aconteceu isso comigo, sabe? Mas eu imaginaria que eu ficaria. Né? Digamos, trabalhar numa caminhonete, vou lá trabalhar com outra marca, e daí? Nunca ia falar mal, mas eu falava muito bem do meu. Então eu tinha um pouco de medo disso, cara. Eu tinha mais medo disso do que qualquer outra coisa, cara. De perder o emprego, sabe? Então eu era muito batalhador sobre isso, mas isso me incomodava um pouco. Foi uma energia ruim de você carregar esse medo. Daqui a pouco tá e daqui a pouco não tá. E o mercado imobiliário, que nem você falou, ele está aí para todo mundo, em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Não tem idade, não tem tempo.
Por quê? Não tem classe. Não tem classe, exatamente. E mais do que tudo, quando o vendedor, o corretor de imóveis, porque existe, tem uma mística também de corretor de imóvel e vendedor de imóvel. Eu prefiro ter vendedor de imóvel da minha equipe. Claro que, obviamente, chancelado pelo CRES, que é o corretor. Porque um corretor só ser corretor, qualquer um pode ser. É só pagar o curso e fazer. Ser um vendedor de imóvel, você precisa vender imóvel. Então, eu acho isso mais importante até. Então, por isso que o corretor de imóvel vai lá e faz o CRES, é muito importante, a nossa classe tem que ser protegida mesmo, mas ele tem que estudar, porque o mercado está aí para todo mundo. Um corretor hoje, que chega no mercado com muita vontade, ele tem uma grande chance de ter um spread nesse começo, uma vantagem. Por quê? A vida do corretor de imóvel, ela pode ser uma vida dura, mas também pode ser uma vida light. Depende da experiência que o cara tem. Ele faz os seus horários. Lembre-se que o 100% é sempre importante. Se você não fizer o 100%, as suas vendas podem cair, obviamente. Mas às vezes o cara está com uma certa renda na conta, enfim. E ele pode ter esse sossego, relaxo, né? E se esse corretor novo pegar um lançamento, que é um lançamento só, estudar esse lançamento, estudar esse produto, atender a região, atender a vizinhança, que eu sempre falo da vizinhança no mercado imobiliário, para quem está começando. São os primeiros que compram, né? Sempre são os primeiros que compram. Então, a vizinhança é importantíssima, para quem está começando principalmente. Se esse cara focar e fazer mais que o vendedor um pouquinho mais antigo, com mais experiência, às vezes o resultado dele pode ser melhor. Então, é essa a grande vantagem que o mercado imobiliário traz. A oportunidade de você rapidamente escalonar, rapidamente você conseguir ter resultado, porque depende muito do foco. Não sei se você concorda comigo, Thiago. Concordo. Eu penso muito no volume. Né? A gente olha para o funil lá em cima, quanto mais pessoas você atingir, mais pessoas você falar, automaticamente o teu resultado vai ser maior. Sim. Né? Claro que a conversão no final ela vai começar a te dar números, né? E ninguém inventa a roda, né? Ela já está pronta. Sim. Qualquer venda que você for trabalhar, qualquer produto, se você saber o nicho que você vai atingir, o que você vai falar do teu produto e o que ele beneficia as pessoas, dependendo da quantidade de pessoa que você atender, você vai ter um X números de vendas. Né? Então, eu penso que o ramo imobiliário ele também faz esse mesmo sentido. Se você pegar um produto e estudar aquele produto, saber qual nicho ele atinge, atingir essas pessoas e falar sobre o produto, o teu resultado vai ser exponencial. E eu falo isso com resultado, tá? Eu falo isso de números. O Tony, ele vinha há uns 2 anos me instigando sobre um lançamento de um condomínio fechado em Cascavel. Dar um abraço para o nosso Antônio, né? Um abraço, Tony. O Grisa. Vai ser o nosso convidado também, Thiago, porque é um menino, né? Meu amigo, Tony. Trouxe ele lá de Florianópolis, mas deixa ele contar toda a história, que vai ser muito legal. Até mais, Tony. Legal. E o Tony, ele me instigou um tempo, falou, Thiago, vai ter um condomínio fechado assim, assim, assim. E quando ele foi lançar, ele falou, agora nós vamos lançar isso. E eu falei, então me dá aqui as informações. Ele falou, não, a gente vai ter o lançamento lá você vai aprender. Só que eu já tinha trabalhado nisso uma vez e a gente teve resultado, que a gente trabalhou num outro condomínio fechado. Com o mesmo, na época a gente estava em outra imobiliária, o Tony era o gerente de vendas na época nessa imobiliária, e aí ele montou a equipe, fez o mesmo processo, a gente teve Esse é o JB? Foi fantástico, né? Foi. E a gente tinha meta, a gente bateu na meta e... Dobrou um monte, foi fantástico. E aí eu falei, cara, mas se funcionou lá, vai funcionar aqui. E lá era uma fogueira, o pessoal em casa entender. Esse loteamento que nós estamos falando foi eu sempre brinco que era, quando você chega a acampar e acende uma fogueira, quando você acende ela a primeira vez é fácil. Você reacender ela no outro dia, que o orvalho bateu, apagou, ela também uma olhada é difícil. Então era um relançamento. É complicado, porque no lançamento você tem várias pegadas, novidade. Cara, enfim, várias coisas assim que a gente teria que falar meia hora. E quando você relança, é uma coisa... relance, mas como assim? Não era um ótimo produto, um excelente produto. Onde eu quero chegar? Que se nós tivéssemos feito esse trabalho no início, talvez tinha vendido... O resultado deveria ser teria vendido todo o loteamento. Então eu aprendi isso lá. Né? A gente tinha a fórmula, né? Que tinha que fazer, que é essa que a gente acabou de dizer. E eu falei, eu vou fazer isso aqui. E eu acreditei no produto na hora que eu saí de dentro do evento.
Então eu saí lá, primeiro que eu fui ligar para todos os meus contatos. E aí eu comecei a atingir indicação de pessoas. Eu fui ramificando toda a minha rede de relacionamento. E entra no funil. Então eu lembro que nós tínhamos na época 196 terrenos. Desses 196 terrenos, a gente precisava atingir um número lá de 500 pastas para dar 100% do resultado. E ia ser o que a gente chama de represamento. Então joga todo mundo lá dentro no dia do evento. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, pega as coisinhas. Esse foi o Tafag, no caso, né? Não, foi o Vila Firenze, da Jorge Vila Lacerda. Firenze. Legal. E... esse que o Tony estava junto lá com você. Exato. E eu me lembro que eu coloquei Você foi campeão lá, Thiago? bastante energia de venda. Foi fiz entre os 40 campeões? pastas e fechei vendeu quantos? 18 negócios. 18, conversão de quase 50%. Parabéns, cara. Fantástico. Foi fantástico, foi fantástico. O evento ajudou. Claro, Tem tudo... toda uma situação que se você aproveitar, você se dá bem. Se você aproveitar, não vai mudar nada. Se você não aproveitar, todas essas peculiaridades que tem, a pressão, o momento, o dia, a pessoa está lá com a família, numa questão de decisão. Tem um monte de coisas aí no meio É o cara dessa... no bug jump, né? Thiago? Você tem que empurrar o cara, velho. Ele vai te agradecer no futuro. E uma parte que me emocionou muito foi na saída, né? A gente começou às 7 horas da manhã, eu fui fechar a última venda 8 horas da noite. E ainda sobrou 2 terrenos que ia para o outro dia que já estava fechado. Era só questão contratual. 18 terrenos, Thiago. 18 terrenos em um dia. Qual é o valor do terreno na época, você lembra? A média foi de 185 mil. 180, 200 quanto pra fechar um número legal. 200 mil. Legal. Então, eu lembro que eu saí, aí o doutor, eu vendi 4 terrenos só para esse doutor. Só para um cara. E aí ele me ligou e falou, Thiago, eu quero abençoar você e abençoar a sua família. Porque nós estávamos lá, tinha 300 pessoas querendo comprar o terreno e você conseguiu 4 para mim. Você viu que maravilha? Um para mim, um para meu pai, um para minha irmã. E às vezes a gente é preconceituoso com essa pressão, com essa represação. Ela cria essa energia positiva. E assim, foi emocionante para mim, porque primeiro pelo esforço e energia que eu coloquei, sabe, foram 40 dias sem fazer nada a não ser trabalhar em cima disso. O pessoal em casa entender, foram 18 vendas num dia só. Mas o trabalho não significa que foi feito só naquele dia, pelo contrário, 90 dias do início ao fim. Exato, mais ou menos isso. Nos últimos 30, 40, um fervo. E aí na última semana pau. Aí você tem que ficar em cima. E eu lembro que eu quase quebrei meu notebook um dia antes do lançamento, eu quase quebrei meu notebook. Aí é rápido, tinha que fazer os... Porque daí eu fui fazer o cheque final, liguei para todo mundo, falou, ó, tá todo mundo pronto, E aí, porque o cheque final é o teu resultado. E das 40 pastas tinha dado 20 confirmada. Nossa. Perdeu 2 no final do segundo tempo. Cara, eu falei... Perdeu 2, ganhou 18. Não deu. Não, chegou lá, o cara falou, Thiago, era esse que eu queria. Não tem agora mais. não tem, faz parte do negócio. Claro. E eu lembro que eu tava com o notebook e ele era um pouco mais antigo. E a hora que eu vi aqueles 20, assim, eu puxei a tampa pra frente, assim, dei um chute na mesa. Eu falei assim, amanhã que me segura esse negócio. Agora eu vou pra trás, ele vai ver o que é bom. E foi impressionante, que legal. sabe? Foi o resultado. E aí a gente olha para aquele funil, aquela energia que você acabou de dizer, que vai fazendo, se coloca tudo ali. Vai criando uma coisa ele expande invisível, de uma forma, cara? que é uma coisa impressionante. E ele ramifica, liga pro meu amigo que ele também tem interesse. Não, se você souber especular... Sabe? Me indica 3 clientes, fala com esse aqui que ele vai querer falar sobre isso. E esse aqui indica para outro. Então, se você fazer detalhes, algumas coisas de técnicas de venda, ela toma uma proporção que você não consegue medir. Né? E não precisa de publicação no Facebook, no Instagram. Claro que são ferramentas que apoiam, mas... Você sentar na frente do cara e falar assim, ó, eu tenho isso aqui para te oferecer e ele vai te trazer esse benefício. É isso aí. É diferente. Né? Tanto que teve alguns clientes que eu fiz isso e eles tinham recebido de outros corretores o WhatsApp falando do produto dele. Não, Thiago, mas você está aqui me explicando, está aqui o meu cadastro, tá aqui pode ir lá levar minha pasta que vai acontecer. Só uma janelinha aqui, Thiago. O que o Thiago falou é muito importante, porque a tecnologia está aí para ajudar. A informação ela tá fácil, ela tá enorme, em todos os lados você tem informação muito mais rápido do assunto que você quiser. Mas no mercado imobiliário,
produto imóvel é um produto que ainda necessita de um contato tete a tete. Que nem, às vezes, assim, nos treinamentos que eu dava para alguns corretores, eles falavam, mas para você é fácil, você conhece todo mundo. Eu era assim com a Cascavel, realmente. Conhecer todo mundo, sim. Mas você tem que estar, para quem está começando agora, a entender que o cliente, ele vai, às vezes, abrir a porta para uma pessoa mais conhecida. Mas ele só vai comprar o produto de quem tem o produto bom para oferecer, o melhor produto para aquilo que ele precisa. Então, as pessoas podem abrir as portas para corretores mais experientes. Mas só vai vender se o corretor experiente trouxer o produto necessário para aquele momento do nosso cliente. Não é? Exatamente. Então, assim, as pessoas pensam que amizade, beleza, abre aí, tem o telefone, mas só vai comprar se souber o que falar. Então, importante essa mistura entre informação, tecnologia e gastar a sola do sapato, né, Thiago? Exato. Bater na porta do cliente, fazer visitas de rotina. Enfim, todo esse contato tete a tete que eu acho maravilhoso. Porque o vendedor completo, ele tem que... É um pacote, né? Um monte de coisa. É psicólogo, tem que saber de grão, tem que saber de saúde, política. Economia. Tem que estar sempre feliz, tem que estar sempre disposto. Ninguém gosta de se relacionar com pessoas que estão numa fase ruim, né? Coisa legal, Thiago, hoje assim... Qual seria o valor dos imóveis, assim, os ticket médio hoje? Você trabalha numa equipe lá, né? Eu poderia falar que a média dos imóveis, a média mais baixa, tá? Estaria em torno de R$300, 300 mil reais. Tá. Por aí, né? Tá, a gente teve um lançamento na semana passada que partia de 245, mas eram unidades limitadas. Daí passava umas de 380. Vai subindo, vai... Então, o pessoal de casa entender, eu gosto de falar uma frase que é assim, Thiago. É 18K mais 1 mais 30. O que é isso, gente? 18K é 18 mil. Em um negócio, em 30 dias. Thiago, você que está aí há 10 anos, ainda é um jovem, você poderia dizer para as pessoas que estão em casa, as pessoas trabalham com venda ou não, existe a possibilidade da pessoa vir para esse mercado, ganhar 18 mil reais com uma venda em 30 dias? Muito, né? Sim. Até porque o início, geralmente você vai... Que foi o que aconteceu, que as pessoas em volta precisam saber quem você é. Né? E se as pessoas em volta sabem quem você é, automaticamente vai ramificar algum negócio. Com certeza. Né? Então, eu sou corretor de imóveis hoje. Quem que é a primeira pessoa que vai saber? Tua esposa. Daí depois o teu cunhado, pai, tua mãe, primo. Exato. E essa galera toda, né, que é a agenda do celular, que é o teu círculo de amizade que vai... E aí você vai, eu sou corretor de imóveis, eu tenho uma casa para vender. Sempre tem, né, cara? Sempre tem. Eu brincava que você ergue uma pedra, tem um negócio. Você pula uma tábua. Cada enxadada é uma minhoca. Cada enxadada é uma minhoca que às vezes você nem imagina que está ali. Exatamente. Sempre tem que dizer que é corretor, as pessoas têm que saber. Porque às vezes as pessoas esquecem se você não falar e não é culpa de ninguém, gente. Não se incomode se um dia um grande amigo, às vezes um compadre, um parente... outro porque esqueceu de você. Outro porque às vezes esquece. E outra, ninguém compra porque você é uma pessoa bonitinha, carinhosa, educada. Compra se você tiver o produto certo. A oportunidade certa. Então eu posso ser parente do cara. Se ele me chamar para ofertar algum negócio e eu não ter o que ofertar, ou não conseguir acertar aquilo que um outro corretor fez, que nem tão conhecido era, esse cara está com muito mais chance do que eu de acertar esse negócio. Na verdade, ele está com 100% de chance e eu zero. Se o produto dele é melhor, exatamente, ele vai comprar desse cara. E vai comprar. Vai comprar. Ele não vai olhar para você e falar, infelizmente não é a tua oportunidade agora. Não é isso que eu queria, Robson, né? Não é isso que eu queria, Exato. Thiago. Mas 18K, uma venda em 30 dias, isso é fatal, né? Sim. Isso é muito importante. Então, Dá. Difícil? Sim, como tudo. Eu não diria que seria fácil. Sim. Porque tudo que é fácil vem e escapa, vai embora. Sim. Eu diria que é uma construção. Durante 30 dias você consegue construir uma venda. Tem que construir, né, Thiago? Eu lembro das equipes que eu treinei. O meu foi 10 dias, O mediano. A minha venda foi em 10 dias. Em 10 dias. E eu acho que deu muito mais do que esse valor que eu te digo na época. Valeria muito mais na época do que hoje. Então, assim, é desse formato aí. Pode acontecer mais de uma venda. Um vendedor mediano vende um imóvel por mês. Mediano vende um imóvel por mês. Ah, mas ali eu não vendo. Então, você já não é mais mediano. Você é para baixo da média, se você não vende um imóvel por mês.
Aí teve corretores que sempre venderam 2, 3, 4, 5, 7, 10, ela pega um lançamento 17, 18, 20. Mas aquele corretor do dia a dia, sem lançamento, sem represagem, né? Ele bom vende 3, 4 imóveis. Ah, mas que valor, Robson? É isso que é o mais legal. Sobre o valor, não tem. A pizza ela pode ser gigante ou ela pode ser pequena. Esse negócio, um imóvel, às vezes, pode ser 10 vendas de outro imóvel de menor valor. Eu me lembro que você falava assim, quantos imóveis eu preciso vender para conseguir 100 mil de comissão? 3, 2. 2, 3, 4. Um imóvel. É verdade. Um imóvel. E é assim, gente. Um imóvel. Hoje um imóvel para dar 100 mil reais, vamos lá. Se o corretor for um corretor autônomo, fazer uma conta para ficar mais fácil, para as pessoas não entenderem como é que funciona o mercado imobiliário e tal. Cada imobiliário tem o seu jeitinho, né? Um corretor autônomo, comissão de 6%. Isso tem que ser regra, gente. Nós temos que valorizar nossa profissão, é o mínimo. Não faz diferença para quem vai decidir, não faz diferença para quem vai pagar. Essa história de querer ficar brigando por pouca comissão aí, gente, ó, eu não compro bem essa ideia, eu não pego. Por exemplo, imóvel. E o cara não perde o negócio por causa da comissão? Não perde negócio, e ninguém perde negócio, ninguém deixa de comprar. A não ser, cara, que vai baixar alguma coisa se uma situação for de emergência, um produto que o cara está queimando, né? Mas pontual. Mas produto de prateleira, 6% mais, porque a obrigação é mínima de 6%, pode ser até mais. Então, para os incorporadores, para os construtores, aí fica a dica. Quando pega o corretor compra o produto, compra a empresa, as vendas normalmente acontecem. Aqui na nossa região, as construtoras que compraram essa ideia, que demorou, elas estão tendo muito sucesso nesse tipo de situação aí, né? Então é isso. Então vamos lá, o mercado hoje, para fazer 100 mil. Vamos lá, Thiago, vou contar para o pessoal de casa, às vezes eles não têm tanta intimidade com o mercado imobiliário. Tá difícil de achar imóvel de 2 milhões aí? Não. Muito fácil, em qualquer lugar. Qualquer bairro tem imóvel de 2 milhões, seja residencial, comercial. Hoje os terrenos aqui na nossa cidade, para quem não sabe, nós estamos falando de Cascavel, Paraná, inclusive a segunda melhor cidade do interior do país já, né? É a segunda melhor cidade para se morar. Para se morar e para se investir. Fora as capitais. Então, uma cidade, para quem não conhece, nós vamos fazer a divulgação do nosso vídeo aí para o Brasil inteiro, tá, Thiago? Fique sabendo, que talvez a gente apareça aí para bastante gente. Então, Cascavel é uma cidade diferente, uma cidade que está crescendo, nós estamos em torno de 300 mil habitantes, um pouquinho mais. Cidade forte em saúde, agricultura, comércio, enfim, cidade maravilhosa. Digo, sou muito puxa-saco. Mas, enfim, é onde eu quero chegar. Cascavel tem imóveis de vários valores, né? Situações que chegam aí muito mais de 2, 3 milhões. Mas 2 milhões em qualquer esquina tem. Hoje um terreno em Cascavel, um bairro nem tão central, o pessoal está falando de R$1.500, R$2.000 o metro. No centro, às vezes, falam em 10, 15, 20 mil metros. Então, se eu pegar um terreno de 1.000 metros a R$2.000 o metro, 2 milhões. Se eu vender um imóvel de 2 milhões e ganhar os 6%, 120 mil. Uma pessoa, um negócio em 30 dias. Quando eu falo 18 mil, é para vender o imóvel no leque maior. É o de largada, né? É o que tem o leque maior, as maiores quantidades, né, Thiago? O maior volume está aí. Ali está fácil para a pessoa Tanto aceitar. de compra quanto de venda. O volume total está ali, né? Se a gente pega aquela pirâmide, né? E a gente olha, ali a base é onde tem maior volume. O maior volume é onde eu quero. Por que eu falo muito de 18K mais 1 mais 30? Porque vender esse terreno de 2 milhões, você também precisa estar um pouquinho mais apimentado com o mercado imobiliário para saber se aquele produto realmente é o produto. Bom, então você talvez tenha que ter um pouquinho mais de experiência, mas tudo pode acontecer. Achou o terreno certo. O cliente está ali na tua mão, deu certo, casou, é o vizinho, vai dar certo. É o parente, né? E o produto certo. Acontece. Muito legal. Então você acredita nisso aí? Porque né, Thiago? Eu acredito. Então... e as experiências que eu tive, porque você foi o que eu entendi como corretor de imóveis, as técnicas eu aprendi com você. O que eu sou como pessoa hoje foi, a gente fala que é o espelhamento, né? Eu me espelhava muito em você. Eu olhava você pegando aquelas negociações e transformando elas em realidade e falava, cara, um dia eu quero ser igual a ele. Sério, Thiago? Sabe? Coisa boa, eu me espelho até hoje em você. Eu olho, eu me recordo, tanto que eu falo com tanta exatidão do que a gente tinha, porque me marcou muito na minha história.
né? Eu aprendi muito com você. Eu tive muita, né? Então tem mais coisa boa do que coisa ruim nessa história. É importante, né? Isso, né? Senão não estaria nem aqui conversando. Sim, verdade. Você sempre tratou com muito respeito. Eu só tenho a agradecer. E a gente, é importante isso, os relacionamentos. A gente não pode fechar as portas, né? Principalmente nas vendas. Daqui a pouco, se eu chegar com uma casa do jeito que você quer, que você sempre sonhou, mesmo você sendo corretor, você vai olhar para mim e falar, Thiago, eu vou comprar de você. É tão bom você comprar de alguém alguma coisa, cara. É tão bom você ter um prestador de serviço profissional. Você se sente muito lisonjeado com isso, cara. E eu faria com certeza. Com certeza eu compraria com você. Então, é nesse sentido que eu falo, né? Do relacionamento. Né? E eu sempre espelhei você, eu sempre tive. Então, as pessoas que passaram junto comigo no caminho de aprendizado, porque assim como você me colocou debaixo do braço e falou assim, vem cá, eu vou te mostrar como é que é. Porque antes de você chegar, os corretores falavam assim para mim, cuida lá do teu negócio. Se vira. Vai lá ver como é que faz para você aprender. Eu agradeço eles por ter feito isso. Claro. Porque senão eu não tinha aprendido o que eu aprendi. Você vê só como é que funciona. Mas eu, depois que aprendi com você, eu vi que eu podia explicar para as pessoas, elas aprenderiam comigo muito mais fácil. E elas teriam um caminho de melhor acesso às informações do que o que eu tive antes. Então, do que eu aprendi com você, eu comecei a replicar isso. E aí, se eu for contar, né, as pessoas que eu expliquei, tudo virou corretor de imóveis, de sucesso, legal. Tem donos de imobiliárias, que são sucesso em Cascavel hoje, e o mérito não é só meu, né, vem de uma história que eu aprendi com você, que eu repliquei e as pessoas... então, quem passou junto comigo, que está junto comigo, inclusive... uma vez eles até brincaram e falaram, aprendi com o Thiago a trabalhar. Eu falei, não, você aprendeu sozinho, eu só dei umas dicas. Né? Você sabe que essa história que você comentou é muito importante, o pessoal de casa entender. Então, assim, essa parte de liderança que você está falando, de você querer ensinar as pessoas, preparar e treinar, eu já tive várias pessoas, vários amigos meus que estão tendo sucesso, falaram, Robson, mas você entrega tudo, cara. Você fala tudo. Eu falo. Você não tem medo de jeito nenhum? O mercado imobiliário é para todo mundo, gente. O mercado de venda é para todo mundo. É uma das profissões mais velhas, se não a mais velha que tem, de vendedor. O imóvel existe desde que a gente está na Terra. É um dos únicos produtos que você sempre vai ser feliz, vai estar sempre valorizando. Você vai morar lá, vai criar a tua família, vai viver os anos da sua vida, a sua existência aqui nesse planeta. Então, o imóvel é extremamente importante. Mas onde que eu quero chegar em relação a ter essa pegada de liderança e ensinar, Thiago? Quando você ensina as pessoas que estão ao seu redor, elas vão chegar no teu nível. Só que isso vai te dar a propulsão que você precisa para você subir de nível. Se você não põe as pessoas que estão na sua base, na tua equipe, ao seu lado, no teu nível, você não vai conseguir escalonar. Você não vai conseguir subir. Então é uma coisa que você tem que dar para receber. Se você não der, você não recebe. Muitos erros dos gestores que existem é a centralização, sabe? Quando ele consegue trazer o resultado que a empresa precisa para sobreviver, se ele não for o proprietário, ele vai elevando. Mas esse cara nunca vai ter resultados explosivos. E bater 4, 5 vezes a meta que estipularam. Você sabe disso, né, Tio? Eu me lembro que a gente foi... Quando eu fui convocado, né, fizeram a proposta para eu ir para Maringá, você falou assim, Thiago, você vai ter que colocar 8 corretores lá dentro. E vai ser 8 Thiagos lá dentro. Porque todos precisavam ter a mesma leitura que eu, trabalhar na mesma ideia para chegar no resultado que eu queria chegar. Isso aí. Então, olhando para a liderança, né, que você tocou no assunto, foi uma experiência muito importante para mim, aquela de gerente. E você estava do meu lado também. Né? Então, eu aprendi a ser corretor com você, aprendi a ter liderança com você. E aquele clichê, né, que a gente sempre fala, e é verdade, as 5 pessoas da tua volta vai te trazer a média, aquilo que você é. Então, você tem que trazer as pessoas numa média alta. Exato. Senão a tua média vai ser baixa. Sabe? Isso é uma coisa assim que é muito pontual. É clichê, eu sei que é clichê. Mas é verdade. Então o que é verdade mesmo vira clichê, porque é verdade. Quero que você conte pra galera aí de casa quão bom é o mercado imobiliário no sentido não só financeiro, como qualidade de tempo também, que eu acho que isso
faz muita diferença. Você poder, que nem eu falo, a gente tem que trabalhar pra caramba, mais às vezes do que um trabalho de 8 horas da manhã às 6 da tarde. Só que horas que você tiver tranquilidade de poder viajar, poder tirar uns dias, você faz o teu tempo. Não fica dependendo das necessidades da empresa. Se você for um corretor autônomo, melhor ainda, né? Porque você ainda tem mais tranquilidade de fazer teu tempo. Porque às vezes trabalho no imobiliário, você tem plantão, você tem que obedecer uma rotina, mas bem conversadinho lá com o diretor, com o gestor, o corretor pode criar as férias dele, né? Se adaptar às vezes aos parentes, que isso é o mais importante. Às vezes a mulher trabalha de funcionária, ela tem as datas já para tirar. Se o marido ou a esposa ou vice-versa teria que encaixar, às vezes não encaixa as férias. Quando você é corretor, é mais fácil. A organização de tempo é diferente. É bem diferente. Né? A liberdade de tempo ela é uma vantagem no corretor de imóveis, né? Porque nos dois sentidos, né? Exato. Existe o planejamento que você faz para fazer os atendimentos. Sim. E também tem o teu comprometimento, né? Até para os seus resultados. Mas até você falou daquele conforto de tempo que você tem porque você está com o dinheiro no bolso, é onde te dá outra liberdade. Né? Poder curtir. Eu tive um exemplo que eu estava, foi em 2019, eu estava era dia 22 de dezembro. E geralmente os finais de ano é onde a gente consegue ter o melhor resultado. Porque é aquele cara que quer começar uma casa nova no outro ano. Foi transferido, precisa vir antes para a cidade. Pega férias, 13º. É um momento certo, tem aquele bônus, a tranquilidade da família para curtir. Legal você ter falado nisso. E eu estava atendendo que as pessoas um cliente, desdenham disso. E eu estava atendendo um cliente, porque o corretor ele trabalha o ano inteiro e chega no final do ano e fala, ele quer também tirar o pé. Mas é onde você consegue também dar aquele tom. Né? Lógico. E eu tava com fechamento, eu lembro que na época era um valor bem acima. E um amigo meu falou, Thiago, vamos pro Rio de Janeiro? Eu falei, quando você quer? Ele falou, semana que vem. Aí eu falei pra ele assim, espera que eu preciso fechar um negócio. Daí ele falou, então vamos dia 26, que daí passou o Natal, a gente vai, pegamos aqui, vamos para São Paulo, descemos em Osasco. Que legal. Aí subimos, pegamos só nós dois. E subimos São Paulo pela costa e vamos até o Rio de Janeiro e depois voltamos. Foi beleza. E eu com aquele fechamento no fim do ano. Eu vou falar um número, era 3.200.000. Lá em 2019 era um valor... precisava... Você dá essa acertada aqui, eu tô... nós na fita, diria. E aí, no dia... A gente ia viajar dia 26, o cliente queria fechar até o dia 24, porque ele queria viajar também e resolver tudo. No dia 23, a gente foi para bater o martelo. A cliente estava numa separação, então a parte dela, era só a casa, era a parte dela. E no dia 23, ela chamou o ex-marido para... Eu lembro para bater o martelo. Não era na minha época, mas teve uma história dessa de separação que foi legal da gente. E aí, a hora que ela chegou lá, ela levou o marido e o marido perdeu o negócio. Você estava onde? Eu estava investindo. Investindo já estava teve uma investindo. situação parecida na época do Locatel, mas tudo bem, prossiga, Thiago, desculpa. E aí, faz muito era para eu sair numa explosão e eu saí com... Meio frustrado. Mas frustrado por não ter fechado o negócio. Sim, fecha também. Eu tinha ido mais leve, né? Mas esse foi um dos casos que me marcou bastante porque... que a gente conta muito, né? O maior desafio do corretor de imóveis é exatamente isso. É você contar com o ovo que a galinha vai botar. Mais estraga. Quando você olha a comissão, ela foge de você. E ela frustra. Quando você olha o negócio e as pessoas envolvidas, a comissão vem. É difícil explicar isso em números, no papel, como é que é. Mas eu digo, quando o corretor anda e olha para o dinheiro mais do que para as pessoas e para o negócio dinheiro começa a escapar. E parece que escapa assim, em situações que falam, não é possível. Na situação eu não estava preocupado, eu estava trabalhando com todo mundo, né? Já passou essa parte... Teria feito algo diferente? Acho que mudaria? Não dá pra... Não, eu acho que não teria caminhos diferentes. Melhor até para esquecer. Ele não, na verdade não aconteceu o negócio porque ele queria uma segurança a mais e o meu cliente não conseguiu dar essa segurança para ele. Sim. E a gente não tinha caminhos para resolver isso. Entendo. Né? Então, não foi o problema dele ter entrado. Ano que vem a gente volta a falar. Exato. Né? E aí aconteceu outro negócio, ele comprou o terreno, daí ele resolveu construir.
Mas, enfim, a gente saiu de 3 para 1. Né? Então, mas o negócio foi bem. aconteceu da mesma certo forma. Com o mesmo cliente. Mas e o legal é essa, né, cara? Essa situação É o da gente tempo ter que a gente tranquilidade, pode- o tempo para a gente poder fazer. As pessoas às vezes têm esse paradigma do Natal, Ano Novo. Mas por que que as empresas normalmente dão férias nessa época? Muitas empresas realmente baixam os resultados. Algumas porque sobem, bastante gente- pouquíssimas sobem, muitas baixam. Sai pras Viajando, férias, né? momento de férias, momento de tranquilidade, ninguém quer saber de muita estresse. Espera pro ano que vem, na virada, sempre todo mundo quer. Então, tirar férias fora dessa época é a melhor coisa. É por isso que é vantagem de ser também. Claro. Né? Porque que você vai tem aproveitar essa o Natal, Ano volatilidade. Novo de- igual os outros, porém as férias você faz em janeiro, em dezembro, em novembro, em março, que são bons momentos. Fechei 10 negócios aqui, Compra onde vou tirar quiser. 10 dias e vou para O Argentina. Brasil é enorme, você pode pegar o verão em qualquer lugar, pode pegar o verão no inverno. Você vai pro inverno, você vai pro Nordeste, você vai ter um verãozinho lá. Você tem facilidade calor, né? com o tempo, com horários, e aí você consegue organizar a agenda para quando você voltar, já voltar fazendo o que você estava fazendo. Né? Você pode planejar os lançamentos futuros, que eu gosto de lançamentos. Né? A minha maior Sim. especialidade é Pegou lançamentos. nessa, que bom. Né? Eu falo pela facilidade de documentação. Já está com forma, já sabe aquela velocidade, o tempo, Exato. o time que as pessoas têm em tentar comprar o quanto antes para ganhar a valorização máxima durante a obra, pagando apenas INCC ou CUB, que é o que normalmente as empresas A taxa de juro alta, e por que você olha para a taxa de juro? Por que é vantagem de comprar? Tem toda essa... E sabe o que você me falou? O negócio do imóvel talvez seja um dos... Cara, é assim, ó. Eu vendia carro de luxo. E você tem que estar... Para vender carro de luxo, cara, você tem que estar com a cabeça mental igual ao do teu cliente. Normalmente você não é do mesmo nível que o teu cliente. Né? Porque o teu cliente está comprando carro de luxo, você vende carro de luxo, você às vezes não compra o carro de luxo, mas você vende e tem que ser especialista. Só que quando você vende um carro de luxo, cara, hoje pior ainda, né? Na minha época ainda eles mantinham mais os preços. É triste, cara. Passa 3 anos, o cara vai lá com o carro para comprar um outro igual, porém mais novo, 3 anos mais novos, que normalmente são muito parecidos, mudam no facelift. Às vezes alguns mudam radicalmente, mas é um puta de um carro. Um ótimo carro. Só que o que ele comprou antes está valendo metade do que o novo. Ele tem que pagar o dobro do que dá dele. E o imóvel, bom que os corretores sabem, porque o nosso cliente sabe disso. O nosso cliente que trabalha com imóvel, que é investidor de imóvel, sabe. Hoje ele é X, amanhã ele é X mais 2, amanhã é X mais X, depois de amanhã é X mais X mais X e só vai para frente. As pessoas têm que entender também que das pessoas financeiramente estáveis que eu conheço, eu não conheço um que não tenha investido em imóvel. Uma vez um diretor meu, ele era de Pato Branco, ele falou: Robson, o teu labor vai te pagar as contas. Porque a hora que você ganhar 10, você vai gastar 10. A hora que você ganhar 20, você vai gastar 20. Vai dar um jeito de gastar 20. Você vai conseguir crescer o teu financeiro, o teu patrimônio com seus negócios imobiliários. Nunca tinha esquecido isso, cara. Ele falava: não, porque você vai ganhar 50, você vai ter o ritmo de vida para gastar 45. Isso não vai te deixar rico. O que vai te deixar rico, falando assim, em português mais claro para as pessoas entenderem, é os teus negócios. Investir em imóveis. Então, o cliente que tem propriedade, ele sabe disso. Ele sabe que ele tem que ter mais do que aquele que ele mora, ele tem mais do que aquele que ele tem empresa ou trabalho, porque os outros vão ser as soluções da vida dele. A hora que apertar, vende um, troca de posição com outro cara empreendedor, que eu sempre falo, quando as pessoas entendem que sempre tem 2 pessoas poderosas, com sua árvore de imóveis, sempre brinco que são frutos de imóvel. Mexer com o que ele mora, se ele não quiser, é complicado. Tá? Se ele quiser mudar, é uma coisa residencial. Estou falando mais de investimento. É mais um produto, é como se fosse uma calça, um carro dele. O que ele mora, beleza, o que ele trabalha, beleza. Mas os outros, eles conseguem sair com mais facilidade, porque é um produto que está lá rendendo às vezes um aluguel, que não faz tanta diferença, mas faz. Mas às vezes para ele vender esse imóvel para solucionar coisas emergenciais da vida dele, é fundamental, é facinho. Ele sai fácil. Porque ele já pagou bem barato há 10 anos atrás. Ele pode vender barato hoje, que está sendo um excelente negócio, coisa de 3, 4 vezes o valor que ele pagou na época. Então as pessoas, o mundo da corretagem tem que entender a cabeça do nosso cliente. E ele renova a energia de valorização, né? Claro. Ele sai de uma que entrou na curva baixa de valorização. Isso, pega outro. Como é que acontece? Tem um cara ali com uma árvore de imóveis, bem, financeiramente a empresa dele está bem. E o outro apertou um pouquinho. Mas o que é o rico apertar um pouquinho? Devendo no INSS,
trocando a cozinha da patroa, que já faz 10 anos que está lá, atualizando a caminhonete, o carro, né, o SUV dele, acertando o colégio de medicina, de odonto, enfim, do filho que estuda fora. Então são situações ali que às vezes 400, 500 mil reais resolve a vida. Então o que ele faz? Ele pega o imóvel dele que ele pagou 200 mil em 2010, hoje vale 1.200.000, ele põe a 1 milhão, pega um outro de 400, bem pago para outro cara, põe 600 pau no bolso e pega esse 400 e põe no mesmo lugarzinho. Para valorizar a mesma coisa. Que daqui a pouco vai acontecer tudo. Que é diferente do carro que você acabou de dizer. O cara compra um, daqui 3 anos, a metade do valor. O cara que compra o imóvel, daqui 3 anos, no mínimo, ele tem 30% de valorização. No mínimo. Péssimo. Exato, no mínimo. Passei aquela crise mais fatal do país. E o imóvel, por um motivo ou outro, não fazer o que... Porque nossa médica em Cascavel, gente, eu não quero assustar ninguém, mas às vezes em 4 anos dobrou o imóvel mais. Depende da época. A pandemia dobrou imóvel de luxo em condomínio, em 1 ano e meio dobrou. Claro que teve toda aquela pegada das pessoas querendo aproveitar a vida, né? E o imóvel, mais do que carro, Thiago, é teu dia a dia. Onde você vai construir tua família, você vai viver com as pessoas que você gosta, você vai trazer as pessoas que você gosta para dentro de casa. É uma pegada muito legal. E eu falo que dessa história que eu tenho, que nós temos de 10 anos, 12 anos de imóvel aí, eu nunca vi ninguém perder dinheiro com o imóvel. Nunca vi. Nunca vi ninguém perder dinheiro com o imóvel. E quando você tem essa informação na tua mão e você protege ela, a tua força de venda, ela cresce. Porque o cara sabe que ele está seguro no que ele está fazendo. Com certeza. O único produto, pelo que eu sei aí já, gente, pelo que eu sei, o único produto que nunca foi afetado por nenhum tipo de governo, seja de esquerda ou de direita, é o imóvel. Essa garantia de propriedade que está na Constituição, ela nunca foi afetada. Até a poupança já aconteceu no Brasil. As pessoas perderem. Imóvel nunca. E é seguro, né? Seguro. E a história que as pessoas às vezes confundem, assim, eu não quero ser contra o mercado de investimento financeiro e tal. Ah, porque pega o valor do imóvel para investimento, beleza, cara. Tá bom, é bom também. Só que o imóvel dá mais segurança. As pessoas não entendem que às vezes o aluguel é bem menor do que o rendimento de um CDI, mais não sei o que lá, enfim, bolsa. Não Só que o imóvel valoriza, gente. E não tem volatilidade. Se você não tem volatilidade, até para vender é difícil. Então, dinheiro às vezes é vendaval. O imóvel, então, você, às vezes segura mais para vender ou tem mais dificuldade. Isso é bom, é uma receita boa. Então, aonde eu quero chegar? Eu digo assim, de boca cheia, que o imóvel talvez seja as melhores valorizações e maior segurança, maior rentabilidade, principalmente num país que nem o Brasil, um país de crescimento populacional. Pensa, Thiago, as pessoas cada vez mais nascem, precisa do imóvel, né? Nasce quando eu digo, mais um, ficou adulto, saiu de casa, precisa do imóvel. Casou, precisa do imóvel. Separou, precisa do imóvel. Fez filho, se preocupa com o imóvel. Não tem saída, cara. É uma coisa que cada vez vai ser mais valiosa. Eu nasci em Cascavel, a olho nu a cidade cresce. Aonde não era nada, hoje é lugares maravilhosos para se morar. E o mais legal também, que eu ia falar, comentar um pouco antes, acabei esquecendo, vou comentar aqui agora, que o corretor, ele consegue ter, assim, até uma situação de ego, de orgulho. Por exemplo, eu tenho com meus filhos, né? Eu tenho alguns imóveis que impactam para eles, né? Que são crianças. Tipo, os 2 maiores prédios da cidade, eu vendi o terreno para as consultoras aqui hoje, em construção. Vai sair maiores, mas hoje o maior e o outro maior, eu que vendi o terreno para as consultoras. Então, são prédios magníficos, cara. E você fala, o pai vendeu aqui. Isso. Aí a gente costuma ir para o litoral catarinense e tem as maiores edifícios do Brasil lá, né? E eu tive prazer até para falar para as pessoas que o mundo de corretagem é tão amplo, é tão maravilhoso, que você pode vender em qualquer lugar. Você pode vender fazenda, onde você nunca tenha passado perto. Então, falando de balneário, eu tenho, graças a Deus na minha história, eu tenho duas vezes 2 apartamentos nos 2 maiores edifícios do Brasil, que é o das Torres Gêmeas, da Pascoaloto GT, que Yacht House. Yacht House, maravilhoso, puta imponente, espetáculo, baita prédio, cara. E o outro no Infinity Coast, que até esses dias era o maior do Brasil. Sim. Então, hoje tem só 3 iguais a eles, né? E os 2 da FG e o da Pascoaloto são os maiores do Brasil. Só não vendi nesse novo, que é da Havan. Até agradecer ao Luciano, que também é meu cliente, graças a Deus. Luciano da Havan, um baita empreendedor aí, fazendo diferença no país, né? E agora está entrando no mercado também imobiliário.
Então, assim, chega lá e fala, filho, pai vendeu um apartamento naquele prédio. Então, assim, é legal isso, sabe? Eu A faço gente isso acaba com a minha tendo a filha. nossa historinha no mapa da cidade, no mapa da região. E eu tenho uma história bem legal também, que eu não sei nem se eu devia falar isso, mas eu vou falar. Eu tenho na minha história 3 fazendas que eu vendi. Só uma eu conheci. As outras 2 eu não fui conhecer as fazendas. Acredita, Thiago? É claro que eu vendi para as pessoas. O vendedor e o comprador eram da minha cidade. Inclusive até se conheciam. E é legal que o mundo de corretagem faz com que você venda para irmãos, cara. Você pode vender para irmãos. Porque às vezes você que cria o negócio entre as pessoas. Tá bem, talvez irmão um pouco mais difícil, né? Porque A comunicação é muito maior. muito né? rápida deles. Mas amigos, grandes amigos, e quantas vezes? Mas é você! Porra, você falou que era proprietário, porque O negócio fica até mais fácil. eu preservo os meus clientes. O profissional de corretagem, até o pessoal está em casa, ele é determinante na condução do negócio. Quando o corretor facilita ou foge um pouquinho da responsabilidade, eu não sei como falar isso direito, mas às vezes quer que os clientes definam, a coisa prejudica. Por quê? Cada cliente tem uma corda para puxar. E tem seu tempo, né? O corretor ele tem aquela capacidade de fazer os filtros. Porque o mundo do negócio, quando o negócio de imóvel, que é valor alto, mexe com as emoções. Quando você põe as pessoas de uma maneira errada, frente a frente, quando eu digo muito cedo por frente a frente, isso pode prejudicar e muito. O corretor tem que trazer, na maioria das vezes, se possível, aquele aperto de mão, onde já está tudo definido. Isso é uma dica assim, valiosa, difícil explicar assim, em poucas palavras. Você vai entender melhor que o pessoal de casa, com certeza, né, Thiago? Mas tentar explicar para as pessoas. E o nosso trabalho é esse. É fazer a conjunção das pessoas. Eu sempre brinco. Que é você puxar uma corrente de baixo, que está lá naquela roldana, pesada, e outra de cima. Uma de cima e outra de baixo. Então, o certo, elas encaixarem assim. O corretor quer encaixar assim, cara. Não. E aí escapa. Eu digo mais que tem que ter passar. Quiser que passa, volta e pau! Daí sobra para os dois lados. Sobra para os dois lados. Conta uma história que eu sei que você vai contar, que essa foi muito marcante, Thiago. Você falava que era como se fosse uma balança, né? Ela não pode estar pendente, ela tem que estar equilibrada. Sempre, porque se equilibrar as duas pontas, As duas vão o empurrar negócio para vai dar certo. fechar. O corretor tem altos e baixos, não é só uma linha para cima. Né? Então, a gente teve o pico, também tem a correção, e a gente volta para o pico de novo e corrige. É um mercado financeiro, então você sobe, volta, sobe, volta. É uma linha que ela vai assim, mas ela tem as... E eu estava num momento bem delicado da minha vida, e essa situação me marcou muito. Eu até te contei esses tempos atrás, você falou, putz, eu não lembrava disso. Sim. É porque a gente vai fazendo negócios, Sim. né? Uns marcam mais para uns, outros marcam mais para E outros. como eu estava num momento delicado, eu registrei essa... Foi marcante. Foi marcante. E aí eu lembro que eu estava indo atender um imóvel para um médico. E esse médico tinha os desejos dele, os anseios dele. E quando a gente foi atender, eu fui junto com o Daniel Ramud, parceiro nosso aí, né? Especial. Legal, falei com ele hoje, inclusive, cara. E aí nós descendo, ele falou, nós vamos fechar esse negócio. A gente acredita muito nesse negócio de energia, né? Sim. E quando a gente fala de energia, você coloca toda a energia em cima do negócio e... Você exala Exato. sucesso, exala energia boa. E, por incrível que pareça, a gente foi, conheceu a casa antes, esperamos o cliente chegar. E eu perguntei pro cliente, falei assim, por que você está procurando uma casa? Qual que é o teu desejo nessa casa? Ele, não, eu quero ter um orquidário na minha parede. Olha assim. só que maravilha! A hora que ele falou isso, eu falei, vem aqui. Entra aqui nessa casa. Muito legal. E na parede, olha que entrava, tinha aquela parede cheia de orquidário. Assim. Parabéns. Aí eu falei, cara, esse cara entrou no lugar certo na hora certa. E você conseguiu pesquisar isso no momento certo. Exatamente. Daí você pergunta para trazer para ele o que ele procura. Sim. E aí ele foi com a esposa, o Daniel foi para um lado para apresentar a casa, e daí eu peguei, porque a gente costuma atender em dois, porque você consegue dividir a atenção, né? Então você consegue ser atencioso com as duas partes. E aí eu fui com ele para a área de lazer, a gente fez toda a visita, saímos de lá, doutor, gostou da casa? Sim. Eu lembro que a casa estava à venda por R$600 mil. Eu falei, qual que é a sua proposta? Dele, não, eu vou pagar os R$600 mil à vista.
O meu Eu era gestor desespero, nessa época. Eu lembro dessa o história. meu desespero financeiro naquela hora falou assim, resolvi a minha vida, né? O Agora negócio tá vai. fechado, tá tudo Tá certo. sobrando. E eu cheguei e falei, ó, chefe, Tá aí. 600 mil à vista numa casa, 600 mil à Deu vista. certo. Você falou, não, espera, Calma. calma. Lembra como se fosse ontem, Thiago. Calma, eu falei, que Mas que você é você quer louco? fazer, Tá cara? Tá pronto. pronto, tá fechado. Calma, Pera que o aí. peixe tá na linha. Pegou o telefone e ligou pro proprietário e falou assim, eu lembro que era um cliente, que é um empresário de Cascavel também. Ó, seu fulano, eu tô com um cliente aqui buscando um imóvel lá na região, eu sei que você tem intenção à venda, tá um pouco, há algum tempo aqui à venda. Se fosse para vender à vista esse imóvel, qual o valor que o senhor quer na sua mão pra gente... Ele falou pra você, eu lembro que você estava na minha frente, 500 mil à vista eu entrego. Aí você perguntou pra ele assim, deixa eu entender. Eu lembro que esse deixa eu entender fatal, né? É a conexão, né? O rapport. Peraí que eu tô entendendo o que você está falando. Deixa eu entender. Então você está me dizendo que 500 mil na sua mão eu posso procurar a comissão e o que eu tirar de comissão é o que eu posso... Aí ele falou assim, Seria o meu? me dá 500 mil, o restante é de teu. vocês. E você desligou o telefone e falou, Thiago, nós temos 100 mil na mão agora. Aí eu estava olhando para 6% de 600. São 36 mil. Foi para 100. Falei, cacete. Coisa. Triplicou o negócio. Aí Mas você falou, é não, assim, calma. De novo, calma. Legal, né, cara? Fantástico. Aí você falou assim, porque a ganância destrói negócio, Exato. Robson. Eu aprendi isso, A comissão de 6% é boa. eu aprendi isso no caminho. A ganância destrói negócios. Aí você falou assim, agora a gente vai dar o benefício para as duas partes. Vamos beneficiar os dois. Porque a gente está feliz com esse negócio. Sim. Então você vai dar 20 para um e 30 para outro. Exatamente. Ligou para o cara que estava vendendo, falou, ó, consegui 520 para você. Está vendendo. 520 mil para você e liguei para o doutor. Já reservei minha comissão. Liguei E pro pro doutor, não ó, precisa. doutor, consegui aqui 30 mil de desconto para Bom, você. você foi marcante. Deu Porque 50. todas essas. E os caras não acreditam. Pessoal de casa, é assim, que nem aquela história da corrente. A nossa corrente passou. Sobrou. Então só voltou e cluc. Aí quando você pega uma pessoa que pouco contato você tem, que é apenas o teu cliente, que normalmente acha que você quer o dinheiro dele. Porque o mundo da venda tem um estigma às vezes ruim. Porque existem pessoas que fazem coisa errada no mundo do negócio. Os corretores, às vezes pensam só no dinheiro, ganham mais do que fazem. Tem umas coisas aí que as pessoas, sabe, julgam de uma maneira errada. E por outro lado também julgam porque as pessoas fazem coisa errada. Então hoje, onde nós estamos contando, é numa história que a gente devolveu o dinheiro para um e fazemos o outro que já tinha feito uma proposta maior por menos. Isso é dar presente para as pessoas. Com certeza os clientes ficaram fascinados. Pô. Sim, e aí a gente foi fazer, tanto que na hora da gente fazer, porque a gente declarava a comissão no contrato, para todo mundo estar ciente do que estava acontecendo, e o vendedor falou assim, ó, sobrou para mim e ainda sobrou para vocês. Que maravilha, né? E todo mundo Aí saiu flui, feliz. e sai feliz. Porque E aí volta esse cliente, porque falou, ó, lembra que vocês fizeram aquele negócio para mim, agora tem um outro aqui para vocês fazer. Dessa forma aqui, o que vocês conseguem? Muito é eles que vai você, esse corretor que eu quero, esses caras são fantásticos, eles me dão até o que eu não pedi. Uhum. E o mais legal, o pessoal de casa entender melhor, é que o corretor, o vendedor em si, ele tem ferramentas que valem mais do que dinheiro. É a ferramenta do criar valor. Quando você cria valor por algo, mais a moradia da pessoa, que é especial, para ela pagar um pouco mais, um pouco menos, é fácil de você trazer. Elas não têm número fixo na cabeça. Vai depender da tua destreza de fazer com que ela pague os 600 mil no imóvel que vale 600 mil. Que ela entenda que aquele valor ela vai ter que pagar. E isso vai depender muito da tua força. Porque quando você só joga preço e proposta, você vai se ferrar. Agora, quando você cria valor, que nem o orquidário que o Thiago falou agora, que é fantástico, eu quero trazer essa informação de volta, é fantástico. Porque, por exemplo, cada pessoa tem um jeito de pensar. Cada pessoa tem um interesse naquilo que ele pega, né, cara? Tipo, quando você acha esse interesse, que eu sempre falo de uma das técnicas, né, que eu tenho no meu curso, eu tenho 9 etapas. Uma das etapas é a pesquisa, entende e compreenda o seu cliente. Por quê? Quando você quer saber o teu cliente, quem é a pessoa mais adequada a falar? Ele. Como? Perguntando. Perguntou, trouxe esse valor do orquidário
da churrasqueira, do quintal pro parquinho das crianças, pra piscina, que ele sempre passou calor. Você não sabe da vida do cara. Às vezes ele tinha dificuldade, morou sempre num lugar muito quente, nunca teve piscina, sempre olhou pro vizinho lá que tinha piscina e hoje ele realizou com a piscina. Quando você cria isso, é mais do que dinheiro, gente. As pessoas que trabalham com venda têm que entender disso. Das vontades e necessidades. E existe valor. Exatamente. É quando você deixa de olhar para preço e você olha para valor, as pessoas pagam o que precisam. Aí você convence a pessoa que aquilo é assim, como que eu nunca tive isso? A pessoa pensa, eu tenho condição. Porque a primeira coisa é saber se tem potencial, cara. E se for o que ela quer, acima do que ela procura, ela vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Se precisar passar dos limites financeiros máximos, mas se for encantador, ela vai. Thiago, para nós, eu acho que gostava de fazer umas 5. Mas para a gente ir já para o caminho da finalização, o que eu queria que você passasse, se você puder e se você quiser. O que o Thiago faz quando ele acorda de manhã e vai trabalhar? Tem alguma dica aí para dizer se você tem alguma motivação, alguma inspiração, alguma rotina? Eu tenho algumas, posso até falar, mas quero saber de você. Tenho. O café da manhã sempre, né? Sempre. Mas antes eu tenho as minhas meditações. Então, antes de levantar da cama, eu faço as minhas preces. Perfeito. Eu busco Deus, eu trago Ele na minha presença. Ele é fantástico. Faço minhas orações e daí tem os meus cantos, que são alguns. Eu não coloco simplesmente para tocar. Então eu ouço algumas pontuais. Que dão energia. E a meditação, eu tomo um banho gelado. Né? Então eu tomo eu tomo um banho quente e aí para fazer a minha meditação, aí no final você dá um gelo. Aí eu jogo o gelo porque daí a água gelada ela traz você na concentração real, ela traz você para a presença. Sim. Então é onde eu faço. E eu vou até falar qual que é. Fala. Sou feliz, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Eu tenho passo a um sucesso. Tenho tudo que eu posso. Sou vivaz, inteligente, acredito firmemente no poder da minha mente, pois tenho Deus no meu subconsciente. E aí eu trago isso. Caramba, velho, aí, ó. Não é mentira, cara, ali. E aí eu saio, daí eu vou pro trabalho, tomo meu café e vou pro trabalho. Essa meditação, cara, é tão importante. Se você consegue trazer ela, não só para você trazer o teu espírito para dentro de você por completo, mas quando você tem uma meditação tão forte que você consegue prever o previsível e você meditar no mundo dos teus negócios pensando como cliente, criar empatia, as pessoas não criam empatia, tem que criar muito empatia, se pôr no lugar do cliente. Tentar entender como ele entende. Claro que você nunca vai conseguir 100%, mas se você tentar, você vai chegar e alcançar alguma coisa. Você cria nessa meditação os caminhos que vão acontecer o teu negócio. Eu vou trazer toda essa espiritualidade do mundo do negócio. Quando você traz essa meditação, o negócio normalmente vai cair onde você pensou, cara. E a hora que caiu, deu errado, você já pensou aonde contornar. Deu certo, segue por aqui. Não é assim. Você se imaginando fazendo o negócio, imaginando concluindo o negócio. Criando as empatias, pensando como eles. Os caminhos não são muito, gente. Eles vão chegar lá. Só que a gente tem que perder o tempo, no bom sentido, ou ganhar o tempo, de pensar isso de uma maneira interna. Uma dica que eu gosto de fazer muito é o seguinte. Quando o corretor, ele acorda de manhã, toma um café que eu acho importantinho, é sagrado o café. Até a prova, né? Eu sempre falo que o café é aqueles 20 minutos que me traz eu para dentro de mim de novo, né? Porque a gente acorda sempre, né? Meio voando. Mas o que eu digo? Eu sempre tento pôr na minha cabeça que todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem problemas de saúde, família, filho, irmão, pai, mãe, enfim, cara. Todo mundo tem um fardinho para carregar. Só que o corretor de imóvel, assim como todos os vendedores, a dica que eu dou principalmente, simplesmente começar o dia, né? Dica do dia, dica do início do dia. É você acordar e ligar o Showtime na tomada. Você é o Thiago, eu sou o Robson, mas a hora que eu saio trabalhar, eu ligo na tomada o Robson mais especial que eu posso ser. A pessoa com mais disposição, a pessoa mais positiva, a pessoa mais que se entrega para os clientes, sabe? Então, não posso pensar em, sei lá, se dívida, saúde. Eu tenho que trabalhar quando eu sair de casa tentando me isolar dos meus problemas. Olhar para trabalho. Só. Showtime. Então essa seria uma dica que eu daria que seria muito legal. É um desafio. É
foda. É um desafio. Você sair dos seus problemas, né, meu? É um desafio. Isso pra caramba. E tem pessoa que compra esses problemas e fica afetado dia a dia, tempo a tempo, que eu não julgo, porque às vezes os problemas são maiores do que a gente consegue carregar. Mas se puder, É por isso que eu falo que é um tomar desafio. pau. Né? Porque todos têm, a gente tem que saber driblar eles. Eu falo que existe um fluxo de vida, né? Como se fosse um rio. O rio, quando ele encontra um problema, ou um obstáculo, né? Ele desvia e continua. E segue o fluxo. Não que isso vai resolver a vida das pessoas, mas se você imaginar que o problema ele está ali e ele vai ser solucionado de uma forma ou de outra, você tem que seguir a vida. Você consegue ser um pouco mais leve. Um pouco mais feliz, né? Eu sempre brinco, a gente pode viver essa existência feliz ou triste, a gente escolhe. Porque problema todo mundo tem, gente. Não é exclusividade sua, não é exclusividade minha, não é do Thiago, nem de ninguém. Todo mundo tem. E normalmente a gente tem o fardo que a gente consegue carregar. Normalmente, tá? Então, tentar ser o mais positivo possível quando sai de casa, ser o mais feliz. Tentar viver essa vida de uma maneira vivencial e não sobreviver. Não sobreviver, e sim viver, né, cara? Que é uma palavra meio parecida, mas bem diferente. Né? Legal. Thiago, deixa eu perguntar. Nível de técnica de venda, né? Temos lá preparar o dia, planejar, pesquisar, fechamento, objeções. Eu gosto muito da pesquisa, sabe? Eu sempre bato nos treinamentos a pesquisa. Você teria dessas várias situações, qual que você comprou melhor a ideia e qual você poderia falar aí que dá um resultado legal? A pesquisa, né? A pesquisa é a melhor. Ela é fenomenal. Porque você já está... Quando você entende tudo o que acontece, né? Quando a pesquisa sobre o teu produto, quando a pesquisa sobre o teu cliente, você sabe quem ele é, você sabe quem são os amigos dele, sabe onde você tem conexão para isso, você já vai pronto, né? Então, quando você já conhece tudo, é muito mais fácil de você tratar. E aí a gente fala do rapport, você consegue ter a melhor conexão, você consegue ter essa troca. E a pesquisa é muito boa ser antes de qualquer Tem coisa. que E quando ser a pessoa, sem a nível de questionário, tem que ser sempre numa conversa leve com o cliente, mas tentar pesquisar com ele de uma maneira inicial, porque quando é no início, ele vai contar tudo, que eu tenho no meu curso, é assim, tudo que o cliente falar será usado contra ele, no bom sentido. Porque ele falou do coração. Porque se você quiser pesquisar o cliente na hora do fechamento, ele vai esconder o jogo. Porque ali está uma pegada de economizar, ganhar vantagem, desganhar, enfim, aquela briga Não é a toda. hora. Não é a hora. Antes ele vai soltar, aí fala aí, seu cliente, como é que foi comprar o último negócio? Ele vai sentar, vai falar, foi assim, vou te contar, tem umas coisas legais. Então é essa hora que você consegue ter bastante poder sobre o cliente. Legal, Thiago. Estou muito feliz de você estar aqui, cara. Desejar aí muita saúde para você, muito sucesso. A gente acaba se encontrando, mas vamos tentar se encontrar mais vezes, cara. Eu acho importante. Quero agradecer muito mesmo a tua visita. Você é meu primeiro convidado, meu agradeço amigo, pela oportunidade. meu parceiro. Você sabe que não foi essa conversa que nós tivemos, né? Você foi lá pra gente conversar e falou, eu vou fazer isso, o que você acha de ser eu? E aí você me pegou de, como diz o outro, calça curta, né? Você foi correndo, Eu falei, tá mais tranquilo que eu. Se for, tô aqui, se é pra falar da gente é muito mais fácil. Não precisa decorar nada. Falar da história é coisa que já está registrada, então a gente já traz. Eu fico grato de saber que eu sou o primeiro. Parabenizo você pelo que você está construindo, que é muito legal isso. Te admiro há muito tempo, desde quando a gente começou. Te admiro hoje como pessoa. É legal o que você está buscando envolver as outras pessoas, o que você está querendo entregar. Eu acho que é muito importante servir, Robson. Sim. Tudo que a gente serve o universo, Deus serve mais do que você serve. Isso é... Então, é fantástico o que você está fazendo. Muito obrigado. E não espero voltar aqui porque é uma história e a gente vai se voltar fora das telas. Mais. Fora das telas, com certeza. Então, em nome do Grupo ASA, em nome da ASA Professional Training, quero agradecer você mais uma vez, Thiago, e desejar toda a felicidade, alegria para você, toda a tua família e todas as pessoas que você gosta, que você seja muito feliz. Amém. Tá bom, querido? É recíproco. Muito obrigado. Obrigado a você.